Olá, meus queridos irmãos e irmãs, bom dia, graça e paz. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã, mais uma vez, para juntos estudarmos na Escola Bíblica Dominical, a Palavra de Deus. Eu quero te convidar para nós orarmos. Hoje, em especial, eu vou estar ministrando essa aula sozinho, nós temos um formato de podcast, mas estamos passando por algumas mudanças, a montagem do nosso novo local, do nosso novo cenário. Então aguarde, em breve nós teremos novidades muito interessantes, aulas bastante dinâmicas, muitos professores e muita coisa boa e novidades para os irmãos. Mas por enquanto, eu peço que se contentem em hoje estudar comigo apenas, mas certamente Deus tem uma palavra para o nosso coração. Amém? Então, além de deixar o seu like, que eu quero pedir que você faça isso, porque produz relevância no canal, quero pedir que você compartilhe com mais alguém essa palavra. Hoje a lição de número 4, 27 de abril de 2025, tem como título Jesus, o pão da vida. O alimento que não perece, o alimento que faz a nossa alma durar para a vida eterna. Então eu quero te convidar agora, nesse momento, a orarmos, pedindo o Espírito Santo bendito que conduza o nosso aprendizado nessa manhã e que possamos juntos, além de estudarmos, é claro que se você é aluno da Escola Bíblica Dominical, certamente já passou por esse ensino, né? É um texto muito conhecido, mas certamente Deus tem uma palavra para o seu e para o meu coração. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor na manhã desse dia, pedindo que o Senhor traga a tua instrução, o teu consolo, o teu conforto, o teu alívio. Se porventura alguém que está assistindo essa lição, essa palavra nessa manhã, está com o coração aborrecido, angustiado, traumatizado por algum tipo de problema, de dificuldade ou de adversidade que esteja passando, eu peço que o Senhor, bendito Espírito Santo, traga conforto, alívio e também o refrigério na alma. Pai, em nome de Jesus, nós oramos apresentando as nossas debilidades, as nossas dificuldades e pedindo que o Senhor nos use nessa manhã e que sejamos um canal de bênção para todos aqueles que estão conosco e que essa seja uma palavra com vida, com graça e com unção e que possa falar a outras vidas aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. É por isso, ó Pai, que eu te oro no nome de Jesus agradecido, hoje e sempre. Amém. Bom, meus queridos irmãos, como eu disse, lição de número 4, 27 de abril de 2025, Jesus, o pão da vida. O nosso texto áureo encontra-se no Evangelho de Jesus escrito por João, no capítulo 6, versículo 48, que diz: Eu sou o pão da vida. Essa é uma palavra de Jesus. E a verdade prática nos diz que Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Bom, nós sabemos que o pão é praticamente um alimento universal, ainda que algumas culturas possam não conhecê-lo do formato que nós conhecemos, mas o pão era um alimento muito comum no meio em que Jesus viveu, no mundo judaico, no mundo antigo, naquela época, e era entre os judeus e era um alimento muito especial. Algo que todo judeu, além de fazer parte da sua mesa cotidiana, tinha um significado, uma simbologia muito grande na Páscoa dos judeus. E Jesus vai utilizar a metáfora desse alimento que era muito comum aos judeus e muito comum à maioria dos povos e das culturas do mundo moderno. Jesus vai utilizar esse elemento de alimentação para nos ensinar algumas lições. Eu quero te convidar nessa manhã. Se você tem a sua revista, você vai tomá-la agora na sua mão e vai acompanhar conosco. Se não tem, você vai nos acompanhar na leitura dos trechos que nós entendemos mais relevantes para a aplicação daquilo que Deus colocou no nosso coração e que certamente irá produzir em nós algo de valioso para o nosso crescimento espiritual. A nossa leitura bíblica de classe encontra-se no Evangelho de Jesus escrito por João, no capítulo 6, versículos de 1 a 14. Eu vou ler e você nos acompanha. Se você tem uma Bíblia ou se tem uma Bíblia no seu smartphone, pode abri-la e acompanhar João capítulo 6, versos de 1 a 14. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia,
porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E ele subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe dizendo: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse-lhe Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Imagine uma grande multidão. E Jesus tomou o pão e, havendo dado graça, partiu pelos seus discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando todos estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhi os pedaços que sobejaram para que nada se perca. E recolheram os pedaços que sobejaram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobejaram, aos quais haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Pois bem, este é um dos episódios, um dos grandes milagres efetuados por Jesus no decorrer do seu ministério aqui na Terra. E nessa manhã nós vamos estudar algumas lições que são muito valiosas, e certamente você já ouviu algumas expressões e alguns ensinamentos, mas é sempre muito importante nós sermos relembrados de verdades bíblicas, porque o mundo moderno, ele vive uma crise de valores, uma crise de verdade, porque as pessoas estão relativizando as coisas, o bem tem sido deixado de lado, tem sido considerado por alguns grupos até mal, enquanto que o mal tem sido praticado e incentivado nas sociedades. E isso gera um desconforto, gera uma estagnação, gera perdas morais e espirituais muito severas. Então, como Igreja do Senhor, nós precisamos sempre estar repetindo alguns ensinamentos, repetindo algumas palavras, para que elas não se percam e nós venhamos acreditar que estamos bem, imunes aos perigos e às questões que nos cercam e sendo presas fáceis, suscetíveis a toda sorte de engano. E o que acontece nesse episódio em especial, e aqui nós podemos extrair várias lições, e eu quero te convidar a estar conosco no decorrer dessa lição, porque a grande missão de Jesus aqui na Terra foi oferecer sustento espiritual e vida eterna. Os milagres, os sinais, os prodígios que Jesus efetuava, eles estavam diretamente ligados ao amor de Deus pelo ser humano e a compaixão de Deus, o sentir de Deus em relação às necessidades, às vicissitudes humanas. Mas é claro, em várias outras oportunidades ao ministrarmos, nós temos dito que os milagres, os sinais e os prodígios não são causa em si mesmos. Eles são, na verdade, eles são produzidos para um bem maior. E que bem maior é esse? A salvação. Muitas vezes, aqueles milagres, aqueles sinais, aqueles prodígios que eram efetuados por Jesus e posteriormente pelos seus apóstolos, quando no desenvolvimento de seus ministérios, aqui na Terra, no período dos Atos dos Apóstolos, os milagres e os sinais, eles tinham o condão, tinham o objetivo de atrair as pessoas e, ao mesmo tempo, de demonstrar o amor de Deus por essas pessoas. Os milagres, eles têm uma função de honrar a Deus, porque quando alguém presencia um milagre, aquela pessoa acaba se curvando à grandeza, à grandiosidade de Deus. Também outra função do milagre
é expressar o amor, a misericórdia de Deus em favor da humanidade caída, a humanidade carente. E por último, o milagre ele é uma grande oportunidade de salvação, porque o coração do ser humano afastado de Deus é um coração endurecido. Quando o homem ele se afasta de Deus, a iniquidade vai endurecendo, vai petrificando o coração da pessoa. E quando nós humanos, não acostumados com o sobrenatural, nos deparamos com o sobrenatural, o choque das realidades produz em nós temor. E esse temor facilita a manutenção daquele evangelho no nosso coração. Então, sempre que um milagre era operado e sempre que um milagre acontece nos dias atuais, a função principal desse milagre é abrir uma porta para que o evangelho encontre lugar no coração do pecador que tem a carência do perdão do pecado e, por conseguinte, a salvação e a vida eterna. Então Jesus ele vai efetuar o milagre e nós vamos observar aqui na leitura da nossa introdução, da nossa lição, vai dizer o seguinte: o Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas em suas necessidades físicas, necessidades materiais. Infelizmente, meus queridos irmãos, é assim que acontece nos nossos dias. Se nós fazemos uma concentração, um culto de milagres, poder, de cura, nós observamos que pessoas com as quais nós não estamos acostumadas, elas afluem às nossas reuniões, elas estão ali, elas frequentam, e quando recebem a bênção, quando recebem a benesse, a cura, o milagre, a resolução do problema, naturalmente essas pessoas vão embora, elas desaparecem. Por quê? Porque o intuito é receber alguma coisa que sacia uma necessidade existente, mas não a sua maior necessidade. Isso vem provar o quê? O ser humano não consegue perceber que a maior necessidade que nós temos não é a necessidade de sustento físico, tampouco é a necessidade da manutenção do nosso corpo com roupas ou com habitação, ainda que todas essas coisas sejam necessárias, mas a maior necessidade que o ser humano tem é a necessidade de proximidade com o seu Deus. Porque a partir do pecado, nós nos afastamos de Deus. E o afastamento de Deus vai produzir em nós uma grande lacuna, que não pode ser preenchida por comida, por bebida, por deleites, por prazeres e mesmo por conforto ou saciedade. Ainda que uma pessoa experimente um milagre genuíno da parte de Deus, isso não é suficiente por si só para que essa pessoa esteja saciada espiritualmente falando. Por quê? Porque apesar do milagre, todo ser humano precisa de Deus no coração. Ainda mais do que o milagre, todos nós precisamos do Deus do milagre presente nas nossas vidas. Então a introdução da nossa lição nos diz exatamente isso. Jesus conhece o coração do ser humano e ele sabia que a maioria daquelas pessoas que comeram e ficaram maravilhadas e saíram comentando umas com as outras, olha, porventura esse não é o profeta que nós esperávamos, porventura não era o homem de Deus que havia de vir para resolver os nossos problemas, mas com o passar de alguns poucos minutos, algumas poucas horas, aquelas pessoas já começam a voltar o seu coração às suas preocupações cotidianas e então, quando descobrem que Jesus está em uma outra cidade, uma cidade vizinha do outro lado, todos eles afluem até Jesus e querem mais uma vez ter contato com Jesus, mas não por sua palavra poderosa, não por sua mensagem poderosa, mas por causa do pão que lhe saciou a fome. Eu quero abrir um parêntese aqui para fazer algumas colocações. Imagine um milagre grandioso desse, imagine o gosto, eu costumo comentar em casa, imagine o gosto desse pão.
Imagine o gosto desse milagre. A Bíblia diz que todos tomaram daqueles pães e peixes e comeram até se fartar. E quando todos já estavam saciados, então o Senhor deu uma ordem aos discípulos que nada tinham até então. Recolham os pedaços para que nada se perca. Olha, aqueles homens não tinham solução antes, mas tinham um grande problema. E apresentaram aquele grande problema para Jesus. A felicidade deles é que eles não tinham apenas um problema, eles estavam de frente, de cara com a solução de qualquer problema. Eles estavam com Jesus. E isso é muito importante para nós. Nós não estamos escapes de problemas, nós não estamos livres de dificuldades, de adversidades, mas se nós estivermos do lado certo, se nós estivermos na companhia de Jesus, certamente os nossos problemas serão solucionados um a um por aquele que pode fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou esperamos, segundo o poder que é dele, mas opera gratuitamente, favoravelmente em cada um de nós. Então eu quero que você creia nessa manhã. Se você tem um problema, e por certo deve ter até mais de um problema, não se desespere com o problema. Confia no Senhor e apresente as suas circunstâncias e causas ao Senhor. Mas não faça como aquela multidão, que queria apenas que os seus problemas imediatos fossem resolvidos. Jesus resolve os problemas imediatos, mas também resolve os problemas futuros, os problemas imediatos, aqueles que estão para além desse momento atual. E o maior problema que todo ser humano precisa resolver é o seu problema de salvação, o seu problema de vida eterna, porque a Bíblia diz, porque todos pecaram e então estão afastados, destituídos, perderam o direito da glória de Deus. O primeiro tópico da nossa lição, ele fala sobre Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. No primeiro ponto do nosso primeiro tópico está assim escrito: a multiplicação de pães e peixes. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixinhos. Eu gostaria que você parasse para pensar. 5 pães, por maiores que fossem, eram o alimento de um rapaz que estava preparado, precavido para a jornada e que tinha em suas mãos algo que certamente daria para ele com sobras, mas que era impossível, impraticável de se pensar uma condição de alimentar a tantas pessoas. Mas Jesus ele estava ali para trabalhar com o pouco que estivesse à sua disposição para o milagre. E eu quero abrir um parêntese para dizer, nós muitas vezes queremos fazer coisas para Deus, mas acreditamos que precisamos oferecer sempre algo extraordinário, algo colossal, algo grandioso ou muito diferente. Nós precisamos estar à disposição para oferecer a Deus aquilo que nós temos. Você não vai conseguir dar além do que pode dar, mas também não deve tentar oferecer aquém daquilo que você pode oferecer. E eu vou te explicar. Deus certamente não espera de nós, de nenhum de nós, além do que nós podemos oferecer. Mas, de igual modo, também é verdade que Ele não está disposto a receber de nós menos do que aquilo que nós deveríamos ofertar para a sua obra ou para que o seu milagre seja efetuado. Então aquele rapaz estava à disposição e quando o discípulo de Jesus chega e diz para Jesus, olha, tem alguém aí que tem. Certamente ele sabia a quantidade e a qualidade daquele alimento, porque ele diz exatamente quanto era e qual era o tipo de mantimento que estava à disposição, ou seja, não era apenas um mantimento que alguém tinha, mas era um mantimento que alguém tinha e que concordaria em oferecer para Jesus. Já era o suficiente. Jesus iria trabalhar com aquele pouco
iria fazer algo extraordinário com aquilo que era impensável humanamente falando. Por isso eu quero te concitar, eu quero falar ao seu coração nessa manhã. Não pense que o que você tem é pouco. Certamente aos olhos dos seus familiares, da sua congregação, talvez da comunidade da qual você faça parte, você não tem grandes coisas ou algo valioso ou valoroso a oferecer. Mas se você estiver disposto ou disposta a oferecer o que tem ao Senhor, certamente Ele vai produzir com o que você e eu temos um grande milagre. Então, o primeiro tópico diz que a multidão ela tinha uma necessidade e Jesus tinha alguém que podia fazer algo em favor daquela multidão. Se nós observarmos, existem alguns personagens que estão aqui inseridos nessa lição que nós estamos estudando. O primeiro deles é Filipe, a quem Jesus pergunta para experimentar. Onde nós compraremos pão para tantas pessoas? Como é que nós vamos alimentar tanta gente? Onde compraremos o alimento para todas essas pessoas? Ele está experimentando a Filipe. Depois, um outro personagem, André, que aparece e diz, não, Senhor, eu sei que não é suficiente, mas tem alguém aí que tem alguma coisa. Tem um personagem que a Bíblia não nos conta o nome, mas que é fundamental para que o milagre aconteça. O dono dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Ele é um anônimo a partir de quem Jesus vai alimentar uma grande multidão. Observe que tanto Filipe quanto André são mencionados nominalmente, mas nenhum deles tem nada para oferecer. Enquanto o anônimo, que continua anônimo, é personagem principal e marcante para oferecer aquilo que iria ser a matéria-prima para o milagre de Jesus. Então eu quero te dizer nessa manhã, não espere ser uma pessoa famosa para fazer a diferença na vida de quem quer que seja. Ainda que ninguém te conheça, faça aquilo que está à sua mão para fazer e deixa Deus produzir milagres extraordinários. Eu costumo dizer que os homens comuns, eles esperam as suas recompensas aqui nessa vida. Os homens extraordinários esperam suas recompensas na eternidade, porque só a eternidade é capaz de ter a quantidade de tempo suficiente para que o Senhor possa demonstrar o que cada um de nós verdadeiramente fez e que valeu a pena. Então, avançando para o nosso segundo tópico, o segundo ponto vai dizer o milagre. Como único milagre de Jesus mencionado nos 4 evangelhos. Os 4 evangelistas citam milagres distintos entre eles, né? E eles estão, cada um deles tem um ponto de vista, escreve para um tipo de público e por isso os testemunhos são esparsos. E isso é algo muito interessante e muito positivo até para a firmeza e clareza do Evangelho, para que ninguém diga, não, aqui é apenas uma cópia de um para com o outro. Não, cada um deles demonstrou o seu ponto de vista. Mas esse milagre foi tão marcante que os 4 evangelistas citam em seus evangelhos distintos e datados de épocas também distintas. Então nós vamos ver aqui que esse grande milagre, ele chama a atenção dos 4 evangelistas e mostra o poder criador e divino que é capaz de trazer, o poder criador de Jesus, que é capaz de trazer à existência aquilo que verdadeiramente não existe, porque ele altera o estado da matéria para satisfazer a necessidade daqueles homens, mulheres e crianças. Jesus não fez para impressionar, Jesus fez para sustentar e para abrir uma porta para que aquelas pessoas pudessem perceber o grande amor de Deus revelado ali,
diante dos olhos de cada um daqueles homens e mulheres. Mas a Bíblia diz que eles ficaram impressionados, até num primeiro momento dão testemunho do milagre espantoso, mas depois se comportam novamente como homens afastados de Deus, quando buscam a Jesus para experimentar mais daquele pão gostoso, mais daquele milagre, mais daquela provisão, sem querer se aproximar comprometidamente do dono do milagre. O nosso terceiro tópico vai falar exatamente sobre isso. Qual era o real interesse daquela multidão? Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres, e curas que realizava, mas não para escutar sua mensagem. Em Jerusalém, os líderes religiosos judeus não apenas o rejeitavam como Messias, como também procuravam sua morte. Então, Jesus, ao deixar Jerusalém, desejou afastar-se para estar com seus discípulos, mas a presença da multidão frustra aquele momento particular de Jesus com seus discípulos. E então Jesus nota que aquelas pessoas que estão se aproximando deles, a maioria delas estava cansada, todas elas tinham feito um esforço muito grande para encontrá-lo ali. Então ele demonstra o amor de Deus para com o ser humano e diz, não, eles não podem sair daqui vazios, eles não podem desfalecer pelo caminho, eles não podem sair daqui com o estômago vazio. Ainda que conhecesse o coração da maioria daquelas pessoas, que era um coração preocupado apenas com o aqui e o agora, Deus, Jesus revelado ali, o Verbo encarnado, não deixou de produzir o bem que Deus queria produzir em favor daquelas pessoas. Mas as pessoas ainda assim não conseguiram entender a verdade que estava por detrás daquele milagre espantoso, maravilhoso. A situação não é diferente nos dias que nós vivemos, quando muitos hoje ainda estão atrás apenas de milagres e poucos demonstram interesse verdadeiro na palavra de Deus. De fato, o nosso Senhor, Ele compreende as necessidades humanas. Ele sabe quais são os nossos grandes problemas, mas também sabe que os milagres não têm o condão de resolver esses problemas. Os milagres são portas de acesso para que o nosso coração se torne mais maleável, para que o nosso coração se torne mais flexível para a palavra poderosa, que essa sim pode fazer a mudança no nosso coração. No tópico 2, Jesus desafia a fé dos discípulos. Agora nós vamos para um outro ponto. Primeiro, Jesus identifica que aquelas pessoas que foram por ele alimentados milagrosamente estão atrás dele de novo, mas não por causa do pão do céu. E inclusive, no episódio, na sequência do episódio, nesse mesmo capítulo 6, ele vai confrontar aquela multidão e vai dizer assim, os pais de vocês já comeram maná do deserto e morreram. Milagre não vai fazer muita diferença na vida de vocês. A história dos pais de vocês deveriam ensinar a vocês que o que vocês precisam está revelado aqui na frente de vocês. E vocês continuam correndo atrás de um pedaço de pão, atrás de uma porção de peixe, atrás de satisfazer necessidades que são necessidades hoje, mas que serão necessidades novas amanhã. Ao passo que eu estou lhes oferecendo uma palavra que vai mudar a vida de vocês daqui para a eternidade. E eu quero propor uma reflexão a nós nessa manhã. Nós estamos focados em quê? Nós estamos atrás do Deus da bênção, do Deus que nos dá um ano maravilhoso, que nos dá uma colheita maravilhosa, que nos garante um salário maravilhoso, que nos dá uma família maravilhosa, que nos dá uma casa abençoada? Ou nós estamos atrás de um Deus que nos dá a vida eterna, que nos garante que apesar dos sofrimentos que virão,
nós estamos seguros, porque a nossa vida e o nosso compromisso está para além da nossa história aqui. Então, Jesus vai desafiar os discípulos e ele pergunta aos seus discípulos, e ele pergunta a Filipe, onde nós compraremos pão para que esses homens possam comer, para que possam se alimentar? Jesus, ele sabia que aqueles discípulos não tinham levado provisão. Jesus sabia que mesmo que tivessem levado provisão, certamente não teriam levado provisão para aquela multidão grandiosa. Jesus sabia que aquele problema de provisão nenhum homem estava preparado para resolver. A questão aqui, meus queridos irmãos, não é quanto pão estaria à disposição para aqueles homens. A questão aqui é que não haveria em nenhuma condição normal pão para todos eles. Porque todos eles estavam numa mesma situação, num mesmo lugar deserto. Saíram tão apressadamente para ouvir Jesus que não estavam preparados, precavidos. E muitas vezes nós nos deparamos com isso. E essa lição vem nos ensinar exatamente, no segundo ponto desse segundo tópico, já fala o desafio para os discípulos. O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Nesse momento, os discípulos compreenderiam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com esforços humanos. Meus irmãos, é claro que nós precisamos nos precaver, é claro que nós precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que aquilo que vamos fazer saia bem feito, fique bem feito ou saia de forma adequada, aconteça da melhor maneira possível. Mas como crentes em Jesus, nós estamos já calejados, já fartos de experiências que comprovam que por mais que nós sejamos precavidos, por mais que sejamos bons administradores, por mais que venhamos pensar e administrar e projetar e calcular, e tudo isso é muito importante, nós precisamos entender que existem fatores que estão para além das nossas possibilidades e existem as situações que fogem ao nosso controle. E essa é a maravilha do Evangelho, porque mesmo quando foge ao nosso controle, e eu gosto muito de uma frase que diz que a matéria-prima do milagre é o problema. Então, se alguém quer ver milagre, antes vai ter que enxergar um problema. Então, se você anda atrás de ver um milagre, certamente vai ter que se deparar com um problema antes do milagre. E foi o que aconteceu com aqueles discípulos. Jesus apenas ele pontuou algo que era uma realidade. Existe uma multidão que vai desfalecer, o lugar é deserto, não tem aqui uma aldeia próxima em que todas essas pessoas possam sair para buscar alimento. Certamente, além dos homens, haviam mulheres e crianças, e certamente eles seriam os que mais sofreriam dentro dessa dificuldade de sustento, mesmo que momentânea, mas era uma dificuldade séria. E então Jesus, ele testa os seus discípulos e ao mesmo tempo ele ensina aqueles homens uma grande lição. Por mais que vocês andem precavidos, e no caso nem estavam precavidos, mas por mais que façam, surgirão situações em que vocês terão de depender total e exclusivamente da misericórdia e do poder e do milagre de Deus em favor de vocês. E é exatamente essa lição que nós muitas vezes somos forçados a aprender no decorrer da nossa vida. Fazemos cálculos, fazemos planos, projetos e, como eu já disse, tudo isso é muito importante. Mas devemos sempre nos lembrar que existem os imprevistos, que existem as questões com as quais nós não conseguimos lidar. Mas mesmo que estas situações surjam, nós temos um Deus que trabalha em favor daqueles que por Ele esperam. Nós temos um Deus que é especialista em reverter situações
complicadas e até impossíveis. Nós temos um Deus que tem o poder e a capacidade de fazer muito a partir de muito pouco. E eu diria que a partir de nada, em algumas situações, ele tem condição de fazer o milagre. No terceiro ponto do nosso segundo tópico diz uma lição de provisão. Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo um lanche da tarde, contendo em seu alforje 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. Eles fazem questão de citar até o tipo de pão. Não era nem o melhor pão, era um pão de cevada. Era um pão mais barato, um pão mais simples, um pão de uma pessoa mais simples, mas que seria suficiente para alimentar uma multidão a partir da mão poderosa do Senhor. O que eu quero te dizer com isso nessa manhã, não diga o que eu tenho é pouco, o que eu tenho não é suficiente. Se o que você e eu temos estiver nas mãos corretas, certamente o milagre vai acontecer. Vai fartar, vai alimentar, vai saciar e ainda vai sobrar até para aqueles que não estavam sequer preparados para situações com as quais Deus providenciou o seu milagre a partir de nós. Então, esteja à disposição do Senhor e seja um canal de bênção. Eu gosto de uma palavra muito boa, muito sábia de Salomão no Antigo Testamento. Tudo que tiver a mão a fazer, no livro de Eclesiastes está escrito, tudo que tiver a mão para fazer, faça-o conforme a medida das suas forças. Ou seja, quando surgir uma oportunidade, faça o que estiver ao seu alcance. O que você puder fazer, esteja disposto a fazer. Aquele menino não recuou diante da proposta. O Senhor, certamente os discípulos foram lá e falaram, olha, o mestre está pedindo os seus pães. Imagina se ele falasse, não, isso aqui é o meu lanche. Eu não vou entregar meu lanche. Depois nem eu, nem vocês, nenhum de nós vai comer. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz apenas que eles tomaram os pães e apresentaram a Jesus. E Jesus, tomando os pães e peixes, apresentou aos céus, deu graças e partiu e fez um grande milagre. Portanto, várias lições valiosas nós já aprendemos nessa manhã. Eu quero te compartilhar mais uma com você. Quando Deus requerer algo de suas mãos, não diga que é pouco, não diga que é só seu, não diga que é só basta para você. Apenas esteja disposto e disponível para ser um canal de bênção para tantas quantas pessoas Deus quiser te usar. Amém? Deus, ele sempre nos surpreende com lições extraordinárias. O terceiro tópico nos diz Jesus, o pão que desceu do céu. Qual era o real interesse da multidão? No dia seguinte ao milagre da multiplicação, e nós já falamos sobre isso, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme indicado em João capítulo 6, versos 22 e 24. Ao encontrá-la, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse, na verdade, eu vos digo, vocês me buscam, não pelos sinais que viram, mas porque comeram pão e ficaram satisfeitos. O Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Eles desejavam um líder que satisfizesse suas necessidades materiais. No entanto, para além do pão físico, o nosso Senhor queria oferecer-lhes o pão que desceu do céu. O povo não percebeu que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão que Jesus tinha para dar àquelas pessoas, o pão da vida. Nosso Senhor é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. Eles estavam perdendo uma grande oportunidade. Estava ali o pão vivo que desceu dos céus e eles estavam querendo comer mais um pouco de pão, que certamente no outro dia lhes faria falta e algumas horas depois eles estariam novamente famintos,
porque nosso corpo precisa de pão, precisa de água o tempo todo, enquanto estivermos aqui. Mas assim como o nosso corpo precisa de alimento constantemente, a nossa alma também precisa ser alimentada. E Jesus abre um parêntese e diz: olha, eu alimentei o corpo, mas a alma de vocês está faminta. A alma de vocês está sedenta. E vocês estão deixando escapar a grande oportunidade. Vocês estão morrendo de fome espiritualmente falando. Estão me buscando de novo para comer mais um pouco de pão gostoso. Pão quentinho. Pão que é transformado. O pão do milagre. É gostoso. Mas tem algo melhor. O grande milagre que vocês ainda não experimentaram. O milagre da salvação. O milagre da mudança interna. O milagre da mudança que faz uma transformação de dentro para fora. O milagre que vai mudar o tipo de comportamento de vocês em relação às pessoas ao redor de vocês e principalmente o tipo de relacionamento que vocês têm com o Pai de vocês. Era essa a grande lição que Jesus queria transmitir àqueles homens e é esta a grande lição que o Evangelho continua querendo transmitir a essa humanidade carente. Enquanto muitos pregadores irresponsáveis andam pregando palavras que enchem de esperança as almas sedentas de soluções rápidas, de milagres em profusão, o Senhor Jesus continua com um evangelho puro e simples. Aquele que crer será salvo. Aquele que acreditar, aquele que confessar o seu pecado e abandonar, vai experimentar uma mudança radical. E mais do que ter a fome física saciada, vai ter a fome espiritual saciada. E aí vai experimentar uma alegria que transcende a alegria do milagre físico, porque será a alegria da transformação de uma alma perdida em uma alma salva em Jesus Cristo. O segundo ponto da nossa lição fala o pão do céu. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois trata-se do próprio Senhor Jesus. Nosso Senhor confirma a sua identidade divina quando ele diz: eu sou. Há pelo menos 7 declarações somente no Evangelho de João que autentificam, que trazem autenticidade, que autenticam a identidade de Jesus. Jesus diz pelo menos, no Evangelho de João ele diz pelo menos 7 vezes, eu sou, demonstrando que ele não era apenas um grande profeta que estava ali para produzir alguns poucos ou tantos milagres. Ele era o próprio Deus interessado em recuperar a humanidade caída. Então ele diz, eu sou o pão da vida, aqui no capítulo 6, versículos 35, 48 e 51. Ele também diz no capítulo 8 desse mesmo evangelho, eu só vou citar capítulos e versículos do evangelho de Jesus escrito por João. No capítulo 8, nos versículos 12 e capítulo 9, versículo 5, ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem segue a Jesus não anda em trevas. No capítulo 10, versículos 7 e versículos 9, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Quem entra por mim, entra, sai e tem pastagem rica, verdejante, encontra lugar de descanso. Ele também diz no capítulo 10, versículos 11 e versículos 14, eu sou o bom pastor, o pastor que dá a vida pelas ovelhas. No capítulo 11, versículo 25, lá no episódio da ressurreição de Lázaro, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele declara, ninguém vem ao Pai senão por mim. No capítulo 15, versículos 1 e versículo 5, ele diz, eu sou a videira verdadeira. De sorte que
Jesus, ele é o grande Deus revelado. E nesse diálogo que ele tem com aquela multidão carente de comida, sim, porque era uma multidão maltratada pela liderança judaica e muito mais maltratada ainda pelos impostos romanos, uma multidão que tinha uma necessidade de libertação política, sim, era uma realidade. Mas mais do que uma libertação política, era uma multidão de pessoas carentes de um encontro pessoal e verdadeiro com o Senhor. E eu quero fazer uma aplicação para os nossos dias. As nossas dificuldades, as nossas necessidades físicas, humanas, naturais, elas não substituem ou não são apenas elas que precisam ser satisfeitas. Nós também possuímos necessidades espirituais muito profundas. O salmista diz com muita propriedade: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus, eu preciso de Deus. Então, por mais que o homem encontre resposta para os seus problemas momentâneos, para os seus problemas financeiros, para os seus problemas de desconforto humano, ainda assim, sem Deus, ele continua vazio. Não fosse assim, nós não teríamos um número tão grande de pessoas desesperadas, pessoas que atentam contra suas próprias vidas e que não têm nenhum tipo de problema financeiro, não têm nenhum tipo de dificuldade emocional ou financeira ou alguma coisa que possa indicar não, foi o desespero. Porque o desespero pode até chegar com a carência, com a insuficiência de recursos, mas ainda que haja recursos em profusão, a alma continua sendo carente de Deus. Nenhum dinheiro, nenhuma riqueza tem a capacidade de suprir a alma do ser humano de Deus. Não. Deus só pode, a nossa carência, a nossa necessidade de Deus, a nossa busca, o nosso desejo, o nosso anseio de Deus, da nossa alma de Deus, só pode ser suprida com a presença de Deus. Você pode ter dinheiro, ter recursos, viajar, passear, comprar, vender, negociar, ter fama, encontrar luxo, viver uma vida confortável e ainda assim ter uma alma extremamente desgostosa e profundamente sequiosa. E é isso que acontece no mais das vezes. A maioria das pessoas que possuem condição acreditam que terão felicidade a partir de suas condições abastadas. E esse é um engano terrível, porque nada substitui a ausência de Deus no coração do homem, ou seja, nada preenche a ausência ou a necessidade de Deus no coração humano. E aqui, o terceiro ponto do último tópico, o que é comer esse pão? Que Jesus diz à multidão: os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram ainda assim. E aí ele diz: mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem se alimenta de mim, esse tem a vida eterna. E muitos, inclusive daqueles que seguiam a Jesus, se escandalizaram dessas palavras. Disseram: não, esse discurso é muito duro. Alguns até pensaram, certo, ele vai nos dar de sua carne a comer? Que loucura é essa? Porque eles estavam focados apenas no aqui e no agora. Suas almas não estavam, seus olhos estavam fechados para entender a verdade do Evangelho. Jesus estava dizendo: o pão que você come hoje, amanhã você precisa comer. A água que você bebe agora, daqui a algumas horas você vai precisar beber outro tanto, porque seu corpo vai continuar tendo necessidades. E a sua alma? O que você está fazendo com a sua alma? Qual a provisão que você tem trazido para a sua alma? E essa é uma pergunta que nós também precisamos fazer. O que temos feito
em relação à nossa alma? O que nós estamos, como a nossa alma está sendo alimentada? O que nós estamos oferecendo, o que temos oferecido à nossa alma? Se estamos oferecendo à nossa alma algo que não seja o pão de Deus, a palavra revelada de Deus, nós estamos alimentando a nossa alma de porcaria. Mas que o bendito Espírito Santo possa nos conduzir a esse alimento saudável, que é a palavra de Deus, que revela-nos o sacrifício de Jesus, o sacrifício único e perfeito, que recupera o ser humano, que muda a história do ser humano. E aqui o terceiro ponto diz assim: observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne. No capítulo 6, versículo 51. Mais tarde, o apóstolo Paulo faz uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versos 24 e 25, Jesus, ele diz, e o Senhor afirmou, isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. De forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne, o nosso Senhor Jesus refere-se à sua morte na cruz, onde Ele próprio ofereceu a sua vida em prol de todos os pecadores que se arrependem e creem no Evangelho. Portanto, meus queridos irmãos, por mais que você e eu conhecemos a Bíblia, conheçamos o texto, é muito importante nós sempre nos perguntarmos: o que é que nós estamos oferecendo à nossa alma? O que é que nós temos feito com a nossa vida espiritual? Como nós temos tratado as nossas necessidades espirituais? Será que estamos tão preocupados com o aqui e com o agora que não estamos parando para pensar na eternidade? O salmista diz que é o homem, que a vida do homem é como um conto ligeiro, é como a neblina que aparece por um pouco e logo desaparece. É como a relva que nasce pela manhã bem verdinha e vem o sol do meio-dia e daqui a pouquinho ela seca, murcha e não serve para mais nada. Assim é a nossa existência. Corremos atrás de tanta coisa, buscamos tantas coisas e muitas vezes deixamos de fazer o mais necessário, deixamos de fazer o óbvio, deixamos de viver uma vida mais próxima de Deus, esquecemos o devocional, abandonamos a leitura da Bíblia, deixamos de orar e a nossa alma se torna sequiosa, o nosso culto se torna enfadonho. Nós fazemos como os judeus, aqueles homens e mulheres daquela multidão estavam acostumados com as festas, estavam acostumados com as tradições judaicas, cumpriam os ritos, conheciam os salmos, cantavam os degraus quando caminhavam na peregrinação para as festas judaicas, sabiam de como deveriam se portar nas sinagogas, mas estavam como seus pais lá no Antigo Testamento, desperdiçando o maná de Deus, comendo para depois morrer. Que o bendito Espírito Santo nos livre desse pecado, que o bendito Espírito Santo nos dê graça e nos dê condição de nessa manhã entendermos o que nós estamos fazendo com o nosso cristianismo, o que estamos fazendo com o Evangelho que está à nossa disposição. Será que estamos aproveitando bem as nossas oportunidades? Ou estamos como aqueles homens e mulheres correndo atrás de Jesus para nos dar um aumento de salário, correndo atrás de Jesus para que uma enfermidade seja curada, e quando ela é curada, nós saímos para comemorar e nos esquecemos de convidar Jesus para as nossas festas? Será que nós estamos agindo como eles e falando deles hoje, como se eles apenas errassem e nós não? Ou se nós estamos aproveitando bem as oportunidades
e estamos nos alimentando da palavra, não porque somos melhores do que eles ou melhores do que aqueles que não estão fazendo o que deve ser feito, mas porque nós entendemos que sem Deus nós não somos nada e que por mais que a nossa vida esteja boa no momento, nós precisamos estar preparados para os dias maus, para os dias das adversidades, porque eles vêm, eles chegam também. Mas com Jesus, os dias das adversidades experimentam a confrontação do milagre. Então eu quero que você entenda. O milagre não acontece para Jesus impressionar a quem quer que seja. O milagre acontece como prova do grande amor de Deus em favor de uma humanidade tão debilitada, tão carente e tão sem capacidade por si mesmo de resolver os seus problemas, que Ele, entendendo as nossas dificuldades, opera em nosso favor os grandes milagres. Então eu quero te convidar nessa manhã a pensar o tipo de vida que você e eu estamos vivendo, o tipo de evangelho que você e eu estamos vivendo e pregando, e que possamos não ser apenas religiosos que conhecem as festas, mas que no mais das vezes está atrás de Jesus apenas por causa de uma pequena recompensa, por causa de um pequeno sabor de um pão ou de algo espetacular que um dia nós já presenciamos. Jesus nos salvou, não para que vivêssemos aqui pensando que a vida é só aqui. Jesus nos salvou para que nós entendêssemos que o melhor daqui não serve para se comparar à glória que ainda se manifestará em nós na eternidade. Então eu quero te convidar em nome de Jesus a deixar o seu coração aberto às verdades sagradas. E como é que nós fazemos isso? Uma vida devocional. Ore todos os dias, leia todos os dias a palavra de Deus. O nosso Senhor Jesus, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Mas Ele não é um alimento que nós comemos agora e amanhã temos de comê-lo novamente. Ainda que o nosso relacionamento ele tem que ser continuado. Mas o sacrifício de Jesus por nós foi único e suficiente. Então, um dia nós tomamos esse pão e a nossa alma se satisfez. E agora, o que nós fazemos é nós nos alimentamos da palavra. E aí nós somos saciados diuturnamente. Os problemas vêm, os embates surgem. A vida de crente não é uma vida livre de problemas. O próprio Senhor Jesus diz: no mundo vocês terão aflições, mas tenham um ânimo redobrado, tenham um bom ânimo. E aí ele finaliza essa frase que poderia nos deixar preocupado dizendo: eu venci o mundo. Ou seja, nós estamos do lado de um Deus vencedor, de um Deus que não perde batalhas. Eu quero encerrar orando com você nessa manhã, pedindo que você compartilhe o link dessa lição bíblica se falou ao seu coração com mais alguém, para que essa palavra possa atingir outros tantos corações. E quero te convidar para logo mais à noite um grande culto de adoração ao Senhor. Deixa Deus te usar como um canal de bênção para abençoar a vida de outras pessoas. E se você puder estar conosco presencialmente, eu quero te convidar a estar conosco na Assembleia de Deus Missão Josué, em Jardim América. Se você não pode, porque está distante de nós e está assistindo esse canal, esteja conosco de forma online nesse canal, mas que seja uma bênção para você e para todos nós, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, crendo que o Senhor falou ao nosso coração nessa manhã, crendo que a Tua palavra poderosa encontrou lugar nos corações. Crendo, Senhor meu Deus, que nós precisamos alimentar a nossa alma do pão vivo que desceu do céu, que é o Senhor. Crendo que não adianta termos uma vida confortável aqui na terra, Senhor, experimentarmos milagres e coisas sobrenaturais, se nós não tivermos um compromisso sério e duradouro com o Senhor. Sabendo, Senhor meu Deus, que o Teu sacrifício não foi para nos garantir uma vida de abastança aqui, ainda que o Senhor queira o melhor para cada um de nós,
Mas o melhor, Senhor, nem sempre é aqui. Mas certamente o Senhor Jesus morreu e ressuscitou para perdoar os nossos pecados e nos garantir uma vida eterna. Portanto, Pai, em nome de Jesus, livra-nos, através do bendito Espírito Santo, de termos o comportamento daquela multidão que só seguia Jesus atrás de uma benfeitoria, só seguia Jesus atrás de algo que lhes satisfaria uma necessidade que era momentânea, mas que possamos entender que nós precisamos do Senhor todos os dias da nossa vida. Portanto, Pai, em nome de Jesus, a nossa oração é essa, que o Senhor nos guarde, Senhor, meu Deus, desses pecados, dessa corrupção, Senhor, que o Senhor nos guarde de todo tipo de comportamento materialista e que o Senhor nos dê, Senhor, meu Deus, o entendimento da Tua palavra todos os dias, que possamos glorificar o Teu nome. Para a glória do nome de Jesus oramos agradecidos. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero ministrar sobre a sua vida a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação bendita do bendito Espírito Santo repouse sobre a nossa vida hoje e sempre, e cheio de alegria nós dizemos amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia, que o Senhor Jesus fale ao seu coração aquilo que as minhas palavras não conseguiram falar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.